Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluias. Você tem valor, meu irmão. Você é valiosa, minha irmã. O Senhor te valoriza. Ele te ama. E Ele manda eu te dizer nessa manhã: os homens julgam pela aparência exterior, mas eu, o Senhor, examino os pensamentos e as intenções do coração do homem. Ei, meu irmão, o Senhor é quem te conhece e Ele te valoriza. Amém? Bom dia, amados do Pai. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã florescendo com Cristo. E hoje iremos meditar na palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 42, que vai falar da história de Davi e Golias. É uma história muito conhecida, não é, meus irmãos? Que desde criança a gente ouve falar que Davi, sendo um jovem, derrotou Golias, que era um gigante com apenas uma pedrinha. Aleluias! Essa palavra, meus irmãos, traz muita fé ao meu coração. E eu quero compartilhar ela com vocês nessa manhã, para que vocês se encham de fé na presença do Senhor, no nome de Jesus. Meditemos. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 42, diz: E olhando o filisteu Golias, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Eu sou algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém. Que palavra tremenda, meus irmãos. Enquanto Golias estava olhando para Davi, desprezando ele, porque ele era pequeno, porque ele era frágil, Davi, mesmo sendo pequeno e frágil, ele foi contra aquele gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluias! Quem derrubou Golias, meus irmãos, não foi aquela pedrinha lançada por Davi. Aos nossos olhos, sim. Aos olhos dos homens, sim. Mas quem derrubou Golias foi o Deus dos exércitos. Porque foi a Deus que Golias afrontou. Quando Golias desprezou a Davi, ele não estava afrontando a Davi, ele estava afrontando ao próprio Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã que quando uma pessoa lhe afronta, quando uma pessoa lhe persegue, quando uma pessoa lhe julga pela sua aparência, essa pessoa está julgando, afrontando e perseguindo ao próprio Deus. Lute, meus irmãos, com armas espirituais. Não lute contra o inimigo com as suas armas naturais, que você vai perder. Porque Davi aqui lutou através da fé na palavra de Deus. Ele disse para Golias que ia contra ele em nome do Senhor dos Exércitos, a quem ele tinha afrontado. E Deus deu vitória a Davi. E eu quero te dizer nessa manhã, meus irmãos, aleluias, enfrente o inimigo da sua alma, que é o inimigo de Deus, com oração, com jejum e com meditação da palavra. Só assim você terá vitória.
no nome do Senhor Jesus. Aquele gigante, meus irmãos, o Golias desprezou Davi. Golias não acreditava no que estava vendo, pois no lugar de um forte guerreiro, estava ali na frente dele um jovem que nunca havia pegado numa espada. Davi nunca tinha lutado com espada, meus irmãos. Davi nunca tinha usado uma armadura, mas Davi tinha a armadura espiritual de Deus. Davi estava fortalecido na força do poder de Deus. Talvez você tenha sido desprezado por causa da sua aparência ou por causa da sua inexperiência. Mas não se atemorize, não recue. Vá em frente, porque Deus é contigo. Se você tem uma fé viva em Deus, você poderá vencer qualquer gigante que surgir no seu caminho. Nunca olhe para trás e nunca se olhe através dos olhos de outras pessoas. Não ouça o que as pessoas falam a seu respeito. Ouça o que Deus fala a teu respeito. E Deus diz para você nessa manhã: você tem um valor. Eu te valorizo, eu sou contigo. Siga em frente. Siga o exemplo de Davi, que não se importou com o que Golias pensava dele. Amém, meus irmãos? Não se importe com o que pensam de você, com o que falam de você. Se importe e ouça o que Deus está te dizendo nessa manhã. Você tem um valor e Ele te conhece e Ele é contigo. E Ele vai te dar vitória nessa causa. Diga para esse gigante que maior do que ele é o Deus que você tem. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tenha um dia de paz, cheio da presença do Senhor Jesus. Amém.